Pessoal, boa tarde. Melhor de tudo desse evento é a gente encontrar quem não vê há muito tempo. A ideia aqui, eu vou aproveitar muito gancho aí que o Enio e que o Cristiano falaram. Tá? A ideia aqui, eu vou fazer uma cobertura, vou dar uma visão mais do que do provedor de serviço tem que se preocupar, porque o MEF, ele diz mais ou menos como tem que ser o sabor do bolo, mas ele deixa a critério de cada provedor de serviço implementar isso da maneira que quiser. Então, vocês vão ver que tem diferentes tecnologias para implementar, que escalam da mais diferentes formas. Então, a gente vai ter desde soluções Metro Ethernet baseadas em L2 e L3, SDH, OTN, DWDM, entre outras, né? Então, a ideia que a gente vai ter aqui nessa sessão é cobrir isso, é ver como é que cada uma dessas soluções são implementadas e as vantagens que elas trazem, né? Como uma visão de como um provedor de serviço faria o planejamento do seu atendimento. Um outro aspecto que é bom a gente ter em mente, assim, redes, elas se dividem, desde que redes são redes, elas se dividem basicamente em acesso, em agregação, consolidação desse tráfego e core. Isso vale para transporte, isso vale para rede de dados. A filosofia é mais ou menos essa. A gente vai cobrir aqui muito a parte de agregação, mas, claro, vai abordar também os aspectos de como é que eu faria o atendimento numa longa distância. Tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, um slide rápido de como é que a gente atendia anteriormente os meus serviços, né? Primeiro que a minha demanda de conectividade, o que a gente está falando aqui é prover conectividade. E a minha conectividade, ela tradicionalmente era carregar um tráfego que é desde a casa do meu cliente. Inicialmente, esse cliente era corporativo, eu não tinha banda larga, não era algo difundido, e eu não existia, as redes móveis, elas não estavam popularizadas como elas estão hoje. Então, basicamente, o que eu tinha era uma demanda para carregar o tráfego, que esse tráfego vinha através, como o Cristiano citou, T1s ou E1s, ou E3, ou interfaces 140, 55, mas eu sempre ia movendo isso step. E se eu tinha que mexer nesse tráfego, se eu tinha que mexer nessa velocidade, tipicamente o que eu tinha que fazer era mudar essa interface, mudar o equipamento que está lá e fazer um novo provisionamento, né? Então, a principal questão por que a Ethernet ficou tão popular? Porque a Ethernet acabou com isso. Hoje eu crio uma política de serviço, eu dou uma interface 100 MB para o meu cliente, eu crio uma política de serviço e digo, olha, esse cliente eu vou estar ativando ele com 2 MB, eu vou estar ativando ele com 4 MB. E esse cliente, o que ele vai fazer? Se ele tem um roteador lá na ponta, ele tem que fazer, senão ele vai se dar mal. Ele vai fazer um shaping nessa interface, né? Porque o shaping ele vai garantir que todo o tráfego que não é regulado por TCP, ele se acomode. Depois a gente pode voltar a falar um pouquinho mais disso. Então vamos começar a falar, a gente vai começar discutindo alguns componentes que vão estar envolvidos quando eu tenho uma rede estatística, né? Quando eu tenho uma rede estatística, eu necessariamente, não interessa se eu estou falando de uma rede baseada numa infraestrutura L2, uma infraestrutura L3, eu tenho um plano de controle, tenho um plano de dados, e eu tenho um serviço propriamente dito, que é o que o MEF até agora se preocupou. Ele se preocupou em especificar serviço e atributos desse serviço. Como essa brincadeira vai ser implementada, a gente fica a sabor de cada operadora. Então, o que a gente vai ter efetivamente primeiramente o serviço, que é efetivamente o que ele compra. O que ele vai chegar para o operador e vai dizer que quer comprar, né? Então, esse serviço ele pode ser um serviço comutado em L2 ou em L3. Só para a gente entender um pouquinho, o que quer dizer o comutado em L2 e L3? A minha operadora, ela faz parte do processo roteamento ou não faz parte do processo roteamento, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você contrata um serviço multiponto baseado em L3, que é uma L3 VPN, a operadora lá dentro, ela guarda dentro de uma VPN, que é implementada dentro do roteador através de um mecanismo chamado VRF, ela guarda as rotas desse cliente, né? Quando eu estou fazendo esse serviço em L2, eu não tenho essa informação, ela não é guardada, eu não uso a informação de nível 3 para implementar, para tomar decisão de encaminhamento de tráfego.
eu basicamente uso a informação de nível 2, do quadro Ethernet, né? Depois, como o professor Eni falou, eu vou poder ter uma demanda que ela vai ser unicast, ela vai ser multicast, vai ser broadcast. Esse transporte vai estar dentro de uma VPN, se isso é uma conectividade IPv4. Na verdade, o meu serviço ele pode ser das mais diferentes formas. Pode ser o meu cliente corporativo, pode ser a minha banda larga, que é IPv4, pode ser o backhaul de uma rede celular, que hoje é uma das grandes aplicações para a rede metro, né? Hoje eu diria para vocês, sim, a maior implementação que a gente tem, aí falando porque eu não vou falar aqui de produto, né? Vou falar basicamente de tecnologia, mas falando maior implementação que hoje a gente tem aqui no Brasil é para fazer o backhaul de uma rede móvel, tá? E hoje essa rede está sendo colapsada para também atender tráfego corporativo, tá? E, finalmente, o meu cliente vai perguntar questões de... vai especificar banda, o SLA, classe serviço, etc. Tá? Depois, a gente tem o plano de controle. Plano de controle é tudo que é baseado... que eu preciso de CPU, né? E aí, assim, isso é um conceito que fica importante, que a gente tem uma visão assim, quando eu tenho L3, tudo vai na CPU do roteador. Não vai na CPU do roteador. Vamos dizer, os primeiros roteadores, eles realmente implementavam o plano de dados dependendo de CPU. Hoje, a única coisa que depende de CPU é plano de controle. E plano de controle, ele envolve basicamente essas funcionalidades que estão associadas diretamente aos serviços aos requisitos de serviço que eu mencionei anteriormente, tá? E finalmente, a gente vai ter as questões envolvendo plano de dados. Que plano de dados é o que comumente se fala, eu implemento tal funcionalidade em hardware. O que eu quero dizer isso? Que essa funcionalidade ela é implementada sem a necessidade de intervenção da CPU central do dispositivo. Então, isso vai ser implementado, seja em ASIC, vai ser implementado seja em NPUs, tipicamente switch, isso é feito através de ASICs. Em roteadores com nível de sofisticação e necessidade de processamento maior de pacotes, isso é feito através de NPUs. Tá? E aí eu tenho todas essas funcionalidades que eu tenho aí. O mais importante, a comutação de pacotes. Essa comutação de pacotes ela é feita em ASIC. Ela é feita sem a intervenção da CPU. Né? Uma vez que a CPU convergiu a rede, definiu por qual interface vai ser encaminhado um pacote, um pacote que chegar, ele vai sempre ser encaminhado por aquela determinada interface. Né? E como é que é feito isso? Porque eu uso informação basicamente baseada em labels. Né? No caso da rede MPLS, ou baseada em MAC, no caso de redes puramente L2. Tá? Aqui eu pegamos alguns exemplos para isso ficar um pouquinho mais claro para a gente. Né? Então, a gente tem diferentes tipos de serviço, procurei usar as mesmas denominações do MEF. Então, por exemplo, a gente tem o circuito Z-Line. Esse circuito, numa rede baseada em pacotes, ele vai depender de um plano de controle que vai usar, ele depende de um IGP, ou de um BGP também, pode ser, não há problema, e usar LDP para fazer a distribuição de label. E, a partir daí, essa comutação vai ser feita essa comutação é feita em L2, lembrando que um E-Line, eu não uso a informação do cabeçal IP para tomar decisão de encaminhamento. Ou seja, eu usei uma infraestrutura L2 para definir por onde L3 para definir por onde eu encaminho, mas eu encaminho essa informação unicamente baseada em L2. Sendo mais específico, imagina que eu estou aqui no clube de engenharia, eu sou atendido, por exemplo, por um PE que está dentro da Embratel. E eu tenho um encaminhamento que é feito através dessa rede, através de uma rede MPLS, através de um pseudoário, como o professor Eni comentou. O next hop desse meu PE, a próxima interface IP que eu vejo, é a interface que está dentro da Embratel. E nenhum dispositivo que está no meio do caminho ele precisou conhecer o meu endereçamento IP. Tá? Depois de um outro exemplo, um serviço L2, que também poderia ser usando uma infraestrutura MPLS,
mas eu usei como exemplo aqui que a gente usou uma infraestrutura L2 e usou um mecanismo de resiliência baseado em G8032. Tá? E os critérios de comutação, basicamente, vão ser baseados em MAC address. A gente mencionou o VLAN, porque VLAN que vai me permitir segmentar os meus domínios de aprendizado de MAC. Tá? O outro exemplo, uma rede L3. O exemplo que eu citei para você do Backhaul da rede mobile é uma rede L3, ou seja, ela toma conhecimento dos endereços IP dos meus dispositivos finais, e eu tenho um plano de controle análogo ao plano de controle que eu tenho para aquele serviço L2. Então, aquela mesma infraestrutura de rede que atendeu um serviço L2, ela vai atender um serviço L3 também. Tá? E, por fim, um serviço L3 multicast, baseado em multicast, que eu tenho um plano de controle baseado em PIN, tá? E uma comutação, uma infraestrutura de rede L3. Tá? Isso foi para exemplificar de que forma o plano de controle que está associado, que é o que eu estou dizendo, se a rede é controlada por um protocolo L3, né, a infraestrutura dela é L3, não quer dizer que o meu serviço seja L3. Né? Tudo que a gente abordou até agora, a gente está falando de redes baseadas, redes, vamos dizer, estatísticas. A gente depois eu vou começar a comentar sabores, vamos dizer assim, de implementar redes de Ethernet, também baseados em mecanismos, em redes determinísticas. Um ponto também a falar, assim, eu tenho, com qualquer rede, para a gente olhar de um ponto de vista prático, eu sempre vou conseguir implementar hoje, até mesmo numa rede SDH, qualquer tipo de mecanismo. Inclusive, você vai ver pode encontrar uma rede SDH implementando um ponto multiponto. Por que ele faz isso? Porque ele coloca uma interface, uma placa switch L2 dentro do SDH. A mesma coisa vai valer para um mecanismo ATN. A mesma coisa vai valer para uma rede DWDM. Então, eu consigo, na verdade, implementar qualquer coisa com qualquer tecnologia. Porque, muitas vezes, dentro da mesma caixa, eu colapso as duas funcionalidades. Então, eu tenho uma funcionalidade L2 e uma interface switch L2 fazendo aprendizado de MAC junto com outra tecnologia. Tá? Um outro ponto também a colocar é assim, se você pegar os switches hoje disponíveis na rede, a maior parte deles, eu posso implementar livremente um plano de controle L2 e L3 em cima do mesmo hardware. As memórias, os buffers e os ASICs envolvidos, eles trabalham com ambos planos de controle. Isso não faz diferença, é indiferente para eles. Então, o fato de eu não estar implementando a L3, ou estar implementando a L3, não quer dizer que eu estou deixando um recurso ocioso nesse equipamento, tá, em termos de processamento. Vamos agora fazer um comparativo muito valendo do que foi já dito em termos de atributos. Eu vou basicamente pegar as tecnologias que eu comentei até agora, que envolvem plano de controle, que são tecnologias nativamente estatísticas, e vou somar elas DWDM, ATN e SDH. Né? E aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas antes, e vamos ver como é que eu consigo suportar esses serviços, como é que é tratada a granularidade de banda em cada uma, como é que as topologias são suportadas, resiliência, questões de escalabilidade. Vamos falar um pouco de latência, né? Entender quais os componentes que impactam latência numa rede, e também do overhead associado a cada uma das tecnologias. Tá? Então, basicamente, eu dividi essas tecnologias em cinco sabores aí, vamos dizer. Os dois primeiros, tomando como base o que a gente já falou nas slides anteriores. Então, a gente está falando de tecnologias que usam planos de controle baseados em tecnologias em mecanismos L2 e planos de controle baseados em mecanismos L3. E depois falei de SDH, OTN e WDM. Falando, para a gente posicionar um pouco essas tecnologias hoje, SDH talvez seja de todas aqui a tecnologia que
mais foi impactada, e vamos dizer, ela está sendo, vamos dizer assim, substituída pelas tecnologias Metro Ethernet. No seguinte aspecto, o SDH ele surgiu como uma tecnologia para atender demandas de portas PDH. Né? Então, se a gente olhar o SDH, ele surgiu porque eu tinha as minhas interfaces PDH de 2.8, que acabou, você na prática não implementa em rede de SDH, 34, 140, e você precisava transportar isso e transportar de uma forma mais eficiente, mais flexível. Eu não queria demultiplexar toda aquela minha banda quando chegasse na estação, na estação terminal, ainda que eu fosse retirar só parte desse tráfego. Então, o SDH surgiu para resolver esse problema. O que aconteceu quando surgiu a Ethernet? Você veio com o SDH-NG. O que o SDH-NG é? Aí, vamos colocar assim, ele criou mecanismos, e aí, o que ele fazia era pegar algo que era baseado, uma interface que é baseada em tráfego em rajadas, é uma demanda estatística, e adaptar para um meio que não obedecia a hierarquia originalmente planejada para atender aquele tipo de interface. Então, você começou a criar, primeiro, um mecanismo de adaptação, que é o GFP, e depois você criou a concatenação, que era uma forma de eu escalar essas velocidades nos passos que o SDH me permitia. Então, quando você trabalhava com equipamentos de baixa ordem, você escalava isso em 2, 4 saltos de 2. Quando você trabalhava com equipamentos ou de 34, e quando você trabalhava com equipamentos de alta ordem, você escalava em bandas de 140, no VC4. Né? Então, o SDH ele atendeu isso. Qual a questão? O SDH é muito bom para você fazer o gerenciamento. E aí, vamos colocar assim, para fazer o gerenciamento de falha dentro do domínio SDH. Mas, por exemplo, ele não me oferece nenhum mecanismo nativo para eu fazer medidas SLA do meu tráfego determinístico, estatístico. Então, por exemplo, se eu queria medir latência, se eu queria medir perda de pacotes, ou perda de pacotes na interface, muitas implementações de SDH não te permitiam fazer isso. Né? O que aconteceu com o ATN? O ATN ele surgiu já com uma tecnologia. Primeiro, a gente entender que a gente coloca o ATN e WDM. E WDM tem o ATN. Né? O ATN, na verdade, ele tem três